Então, senhores, lordes de Belfort Roxo, mais um videozinho aqui, na cama com EPI, mas não na cama, né, porque estou na frente do computador. E vamos lá, mais um vídeo patrocinado aqui, e esse vídeo vai ser sobre mulher, né, então se você está puto com esse tipo de conteúdo, retire-se, por favor, e deixa para os plebeus, né, aqui do canal, que gostam disso. Mas enfim, o ouvinte entrou em contato comigo para fazer um vídeo sobre a questão de como o mercado sexual no Brasil tipo assim, tá insalubre, tá salgado e tá tenebroso. E eu já sabia disso já há um bom tempo. Na verdade, o mercado do Brasil sexual, ele muda muito dependendo da economia e dependendo da situação do país, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando estava na época do pastel de frango, né? Quando ele estava rodando o mundo todo e tudo mais, cara, o mercado sexual, pelo menos no Rio de Janeiro, não estava tão sinistro não, cara, não estava tão complicado não. Mas depois que foi, entre aspas, dando uma melhorada, e também começou a sair o auxílio, começou a piorar e aí depois foi piorando mais. Mas se você voltar uns anos atrás, tava ok, não estava ruim. Só que a tendência é o mercado ele se autorregulando muito rápido e também ele escalando para uma inflação, talvez dentro dos relacionamentos ou numa situação mais do sexo casual, né? Ele vai rodando muito nesse aspecto. Então é muito difícil, por isso que toda vez que eu vejo um cara fazer um conteúdo especificamente sobre mercado sexual, eu ignoro, entendeu? Eu ignoro porque se ele não for um cara que está direto nesse mercado, ele não tiver interações com outros tipos de mercado, com outras cidades, outros estados, ele nunca vai saber como realmente está. Então é muito complexo. Por exemplo, eu posso chegar e falar, pô, o mercado sexual no Rio de Janeiro está ruim, mas o cara que mora no interior, sei lá, do Amapá, ou da Paraíba, ou de algum estado do norte, ele ia ver o mercado de uma outra forma. Porque existem certos tipos de situações que fazem talvez ser bom ou talvez ser ruim, né? Mas eu vou me apegar aqui às cidades grandes, né? As grandes cidades e tudo mais, porque geralmente é onde está o grosso do pessoal. E vamos lá. Tem que separar em duas partes aqui o vídeo, né? A primeira parte vai falar sobre, vou usar muito mais como exemplo o homem australiano, né? E o pragmatismo do homem australiano. Depois eu vou voltar para o Brasil e vou falar um pouco sobre toda a situação do bochileiro e como ele consegue fazer ele consegue inflacionar o mercado sexual de uma forma totalmente absurda. Então, e a Austrália, ela é um pouco diferente dos outros países, principalmente dos países anglos, assim, porque tá longe de tudo, então tá longe de outros países e não faz fronteira com nenhum outro país. Os países que, entre aspas, estão perto, na verdade, estão longe. E aí você começa a ter uma situação muito curiosa na Austrália. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, então vou decorrer isso um pouco mais rápido. O que acontece? O australiano, o homem, eu sei que não é ocidental, mas o homem ocidental, de certa forma, ele tem uma particularidade muito, muito, muito curiosa. O que ele faz? Ele é pragmático ao ponto dele estragar o mercado sexual dele, mas ele dá sorte por conta do país dele. O país dele consegue proteger ele de uma forma. Um exemplo muito bom. Você vai ter um homem australiano novo ali. Então, como ele é novo e a juventude ela conta muito, tanto para homem para mulher, a pessoa fala: não, a juventude não conta para homem. Conta sim, cara. Isso conta muito, até porque você não vai ter num país onde tiver leis, onde tiver um certo rigor, você não vai ter uma garota de, sei lá, 13 anos flertando com um cara de 30, sabe? Em países sérios, isso vai dar em consequências não muito interessantes para esses caras. E também os caras também têm muito medo de toda essa situação, né? Os caras têm um mínimo de QI diferente do brasileiro. Daí você vai ter a situação que o homem australiano, ele é muito pragmático, cara. Então ele fala assim: cara, eu quero sexo, então eu vou atrás de sexo. Eu quero um relacionamento, eu vou atrás de relacionamento. Ele não fica naquela linha tênue do brasileiro médio. O que o brasileiro médio faz?
O brasileiro, ele tá tentando leitar em todas as mulheres possíveis que tem na frente dele que ele consegue. Quando ele conseguir pegar uma, e ele conseguir... isso eu falo o homem normal, o homem médio, tá? Sei lá, o seu Ailton da esquina, o Flavinho teu amigo, esses caras normais, caras que do dia a dia. E aí esse cara, ele vai olhar para a situação e vai começar a atacar em todas as direções que existem. E aí, a primeira que aparecer, ele vai querer marmitar, né? Fazer a mina de marmita. E, eventualmente, se ele estiver gostando do sexo, a interação estiver boa, ele vai entrar num relacionamento. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de filtro. O australiano não, ele consegue separar as coisas. Ele vai estar ali dentro de uma busca por sexo, depois ele vai estar dentro de uma busca de um relacionamento, e minimamente ele tem mais filtro do que o homem brasileiro. Claro que o filtro deles também é um lixo, tanto que eles se ferram muito por conta disso, e mais à frente você vai entender o porquê. Mas eles fazem isso, eles são pragmáticos, eles querem uma coisa, eles vão naquela coisa, e eles não ficam misturando tanto. Claro que pode acontecer eventualidades? Pode, mas geralmente a lógica parte desse princípio, né? Um princípio mais pragmático. Que é aquela coisa, eu tenho uma meta, eu tenho uma finalidade, então eu vou atrás daquilo. As mulheres até conseguem ser mais pragmáticas do que os homens australianos de um certo modo, pelo menos o que eu particularmente percebi, né? Então, o cara, ele vai buscar o sexo, ele vai buscar o relacionamento e vai ficar nessa. Ele vai ficar buscando ali o que ele quer e tendo acesso ao que ele quer. Só que chega um momento do homem australiano que ele faz a seguinte coisa. Ok, as mulheres do meu país, as mulheres brancas, as mulheres anglas, não sei o que, pipipipopopô, cara, eu acho que está muito ruim. Eu acho que está muito ruim. Porque elas estão alteradas da cabeça. Para você fazer um pasto é complicado. Porra, elas gostam de sair, elas gostam de beber, elas gostam de farra. E talvez eu não esteja muito nessa situação. E aí, para esses caras que eles deixam as mulheres, por eles serem pragmáticos demais, eles deixam as mulheres guiarem como o mercado sexual vai se mover, eles olham para a seguinte forma e falam, ok, deixa elas estragarem tudo, deixa elas se estragarem, e eu vou buscar uma rota de fuga, um subterfúgio. E o que acontece? Geralmente o mais burro, ele faz a seguinte coisa, ele olha para todas as mulheres da sociedade dele, então ele vai ter indiana, intancável, ele vai ter asiática de forma geral, seja Japão, China, Coreia, as ilhotas que tem por aí, você vai ter a Indochina, ele vai olhar tudo aquilo e falar, pessoas inferiores, porque ele é um homem branco, um homem ângulo e tudo mais, ele não quer aquilo, sabe? Ele não quer aquilo. Ele tem aquela visão do homem anglo-saxão, ele não quer aquilo. Para ele é uma coisa feia, e também tem a questão da cultura, né? A barreira da cultura é muito forte para os caras, ainda mais que os caras, não em sua maioria, mas tem aquele traço de caipira. E aí o cara olha essa situação, ele fala, pô cara, eu vou colocar a mulher branca. Aí ele entra no relacionamento com a mulher branca, e ele se ferra no processo. Logo depois ele acaba se divorciando, terminando, e eles começam a perceber a seguinte coisa, eles falam, cara, eu sei que talvez a mulher mais branca mais chame mais a minha atenção, sejam mais bonitas, seja mais o meu estilo, só que tá meio intancável. Então o que eu vou fazer? Aí ele começa a olhar uma asiática, ele começa a olhar uma brasileira, porque é mais fácil. Por incrível que pareça, tá? A brasileira é mais fácil de se relacionar do que uma mulher australiana maluca. Aí é aquela coisa, é o que o australiano diz, então eu não sei, e eu nunca quero testar isso aí porque eu não sou maluco. Mas ele passa por essa situação, ele vê que as coisas começam a ficar meio zoadas. Aí ele fala, cara, por que não pegar de outras etnias, de outras culturas e variar? E ele tem essa opção diferente do homem brasileiro. Porque a todo momento tá entrando mulher dentro do país dele. E é uma sensação que eu tive na Austrália. Eu não sei se eu estou errado. Eu posso estar errado nessa visão. Porque eu tentei procurar dados sobre isso, mas eu não consegui achar, cara.
até mesmo muito antes de fazer esse vídeo, para fazer um outro vídeo, eu tentei procurar dados, mas eu não consegui achar, que qual é a densidade feminina nas cidades da Austrália, né? E aí, beleza. Cara, e você sai na rua, você vê uma cacetada de mulher e mulher nova. Você vê muita mulher nova vindo de outros países, né? Então o cara, ele é um homem, ele é um cidadão australiano, um cidadão branco, tem a sua vidinha, tem a sua vida financeira. Se ele não for um pária da sociedade, ele tem, entre aspas, um certo status comparado à maioria dos homens que ou são imigrantes ou são estrangeiros, de forma geral, e também e homens do outro país, né, que a mulher vai usar como referência. A mulher vai olhar, vai olhar pro chinês médio, ela vai olhar pro homem australiano e vai falar, tem a diferença grotesca aí. Beleza. E aí, dada essa situação, ele começa a ter um mercado muito mais vasto. Por mais que as mulheres deles estejam estragadas, ele começa a ter um mercado vasto, que ele pode aproveitar. Isso é muito recorrente até nas brasileiras, tá? Se você entra no calcinhas da vida, sei lá, calcinhas de Melbourne, calcinhas de Sydney, ou uns grupos dessa de, entre aspas, palitas de mulheres na Austrália, você vai ver que o gringo, você pode achar que ele é burro, mas quem é burro é o brasileiro. Por quê? O gringo, ele olha assim, ele vê uma brasileira, ela pode ser um perigo, porque ela pode tentar só me gadar para eu poder dar o passaporte para ela. Então o cara vai lá, o cara até é casado às vezes, o cara vai, marmita a mulher, pega a mulher no trabalho, leva para um hotel, tetelzinho, dá aquele pente e vai embora. Não leva a mulher para sair, para lugares com muitas pessoas, não apresenta para a família. A mulher marmita, uma brasileira marmita, acho que tem que apresentar para a família. O cara tá leitando dentro e só no final de semana ela acha que é um relacionamento, né? Graças ao homem brasileiro que tem essa mania de deixar as coisas dúbias, né? E aí você começa a ver muitas delas reclamando. Então ela tem uma coisa engraçada que elas estavam, eu vi um post um outro dia, que elas estavam querendo trocar figurinhas sobre australianos que elas já ficaram e tudo mais. Elas até já trocam isso para falar, esse cara aqui, ele é assim, assado, ele não é bom nisso, ele não é bom naquilo, toma cuidado com isso, ele só quer te marmitar, e papapá, pipipi. E aí, você vê que os caras, por eles serem tão pragmáticos, eles conseguem achar um subterfúgio. Tanto é que você olhar conteúdos da gringa, isso é uma coisa que eu acho engraçada. Aqui, pelo menos na machosfera brasileira, já se fala há anos afinco sobre você fazer você fazer aquela mudança, né? Aquela questão de que você tem um estado que tem muita concorrência, você vai para uma cidade menor ou vai para um estado menor e tudo mais. Tanto é que a primeira vez que eu vi sobre isso, eu já tinha basicamente o conhecimento na cabeça, mas que eu vi alguém exercendo isso foi o Roger da Cidadezinha. Que ele fez ele tinha se eu não me engano, ele tinha um fórum, né? Se eu não tiver enganado. E ele falava sobre a maneira de o homem Betinha ter variedade sexual e ter um relacionamento. O que ele fazia? Ele pegava um concurso público numa cidade, no estado tal, só que ele morava no interior. E como no interior geralmente as pessoas são pobres e ferradas, ele se tornava 1% daquela área. Então ele era mais querido, ele era um cara mais cobiçado, ele era um cara diferente naquela área, porque todo mundo ali era medíocre. E o cara se dava muito bem sobre isso, ele relatava muito sobre essas histórias no final do fórum dele. Eu não sei nem se o fórum dele existe mais, mas ele falava muito sobre isso, né? Beleza. Aí o gringo hoje, e aí eu vejo o gringo falar, não, temos que tomar a pílula de entrar em outro país, mogar aqueles caras de outro país que são inferiores a nós e pegarmos as mulheres dos caras. Tipo assim, os caras foram saber disso agora, sendo que isso já era feito há muito mais tempo, por exemplo, no Brasil. E o brasileiro, pelo menos o brasileiro com o mínimo de QI, já tinha esse tipo de visão. E os caras falam isso como se fosse uma coisa mágica, eles descobriram um novo mundo, né? Beleza. Então, o australiano, por conta de estar isolado, e aquelas mulheres
se isolarem ali com eles não passam tanta dor de cabeça. Claro que, é como eu digo, existem variáveis, existem coisas que até eu não sei, porque eu não estou em contato com esse tão fundo dentro desse mercado sexual dos caras e como eles e a percepção deles. Mas, pelo menos, o mínimo assim de conhecimento que eu consegui ter é basicamente isso. Beleza. Então temos essa situação. E aí, o que acontece? Quando os caras, eles olham para uma situação assim, que eles falam, cara, olha só, se eu ficar batendo, dando um murro em ponta de faca, eu vou me ferrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar. E aí você já tem outros exemplos assim, em outros países, que eu já citei aqui alguns anos atrás, que foi aquele caso bem conhecido, se eu não me engano foi na Dinamarca, se eu não estiver enganado, posso estar falando besteira, porque faz muito tempo que eu fiz um vídeo sobre isso, mas na Dinamarca, tava tendo uma coisa interessante. Os homens queriam casar. E aí eles olhavam e falavam, pô, mano, com a mulher do meu país não dá, parceiro. Com essa aqui não dá. Com a hipergamia daqui não dá. É intancável. Aí os caras, aí se eu não me engano foi uma mulher, ela meio que, entre aspas, abriu uma empresa de casamentos não era uma empresa em casa aqui, entre a empresa e casa, não era assim. Mas era uma coisa basicamente por trás dos panos assim, né? Então ela pegava algumas mulheres na Tailândia, em outros países assim asiáticos, trazia para o país, colocava no país, e esses caras tinham acesso às mulheres, tinham encontros, conheciam as mulheres e começavam a ter relacionamento e casar com elas. E aí que eu te falo, a mulher ela tem a noção que ela não pode perder o poder dela dentro do mercado sexual. Se ela vê que ela está perdendo, ela vai arrumar um jeito de podar os homens. Entendeu? E aí elas olharam assim e falaram, ué, como assim os caras estão pegando mulher de outro país, botando no nosso país, metendo o filho e dando cidadania para essas mulheres? Não, isso aí tá errado. Aí, se eu não me engano, a governadora dessa província do Dinamarca, ela foi lá e deu uma brecada nessa situação. Então daí você vê, existem países que o governo talvez não vai fazer nada, mas existem outros que vão querer proteger as suas mulheres, sendo que elas pediram liberdade, mas quando o homem exerce a sua, ele não pode. Tá errado, é tráfico humano, sei lá, é prostituição, é isso e aquilo, mas quando é feito pelas mulheres, tá tudo bem. É aquela máxima, né, das mulheres que fazem conteúdo adulto. A mulher fala, não, porque o mercado do pornô é um mercado que destrói as mulheres, é um mercado cruel, é um mercado ruim, é um mercado que escraviza as mulheres e tudo mais. Mas ela chega e fala pra você, beleza, escutou tudo isso? Então agora assina meu OnlyFans aí, vou fazer uma call aqui dando decote e dando pala de decote aqui, vocês mandam, sei lá, vocês mandam Pix, vocês mandam Donate, e é assim que funciona. Então, só é bom, entre aspas, normalizado, uma coisa aceitável, quando é totalmente benefício das mulheres. É assim que funciona esse tipo de mentalidade. E aí, quando os caras começaram a perceber que eles têm um outro mercado sexual e dá para eles conseguirem meio que bicar as mulheres brancas, eles fazem a seguinte coisa. A verdade é que a maioria ainda tenta insistir, por uma questão de cultura também. Que eles têm uma dificuldade de lidar com culturas diferentes, né? O modo de vida. Sei lá, tu olhar a tua asiática de 1,50 m, bonitinha. Aí ela acabou de ir no banheiro, tu abre a tampa do vaso, tá tudo estourado de cocô, é uma coisa que incomoda, né? É uma coisa que incomoda. Mas os caras, como eles tentam e se ferram no relacionamento com as mulheres brancas, as mulheres do seu país, eles acabam indo para essas outras mulheres, seja no sexo casual. Porque o que acontece, cara? Tem muita mulher, principalmente asiática, que a mulher, ela veio fazer intercâmbio literalmente para dar. Literalmente, ela veio distribuir a laricinha dela, porque ela não pode ir no país dela. Tem certos tipos de barreiras. Ela não pode, por exemplo, pegar homens de outra etnia, porque talvez no país dela não tenha, ou tenha uma repressão
Assim, tem uma coisa que é comum na parte de homens japoneses, né? Se tu conhece uma mulher, tu sabe que ela deu pra um cara de uma outra etnia, e principalmente se o cara for, sei lá, o cara for africano ou latino, coisa do tipo, ele já vê aquela mulher como uma mulher suja, entendeu? Mesmo que seja só uma vez, pra eles é uma mulher que tá maculada, que ela tá corrompida. Então, quando elas saem do país e vão pra um outro onde não tem família, não tem uma cultura enchendo o saco delas, elas podem distribuir, elas vão distribuir. E é isso que geralmente acontece. Então, o fluxo sexual dos caras fica muito mais alto. Seja para uma coisa muito mais casual ou até de relacionamentos. Mas saindo da parte dos relacionamentos, vamos para a parte na verdade, saindo da parte do casual e indo para a parte dos relacionamentos, tem a seguinte coisa. O cara que tá tentando dar murro em ponta de faca, ele vai num relacionamento, mete um filho na australiana, ela dá o blululu na cabeça dela e pum, ele separa. Beleza. Aí ele fala, cara, foi complicado. Aí ele tá com seus 40 anos, ele olha assim e fala, ué, é sério que tem uma asiática de 19 anos dando mole pra mim? Eu vou meter o peru. É isso que ele pensa. Ele vai, cola. Isso é uma coisa que eu achava muito estranha, cara, que eu entrava nos shoppings. Eu até falei isso com alguns ouvintes que estão indo pra Austrália ou estão na Austrália, né? Que passaram pela assessoria. Eu falei, cara, tu vai ver uma coisa muito engraçada. Tu vai ver uns coroa com uma asiática novinha. E tu vai olhar assim, deve estar cuidando do cara. Mas aí tu olha a criança, tu vê que tá misturado, entendeu? Aí tu fala, tá, entendi, irmão. Entendi. Então tu tomou tu tomou Asian Pill, né? Foi isso que tá acontecendo, então. E geralmente os caras fazem isso, então é muito comum, cara. Tu vê o cara na faixa dos 40, 50 anos, com a asiática de 20 e pouco ali, que ele pegou da Indochina, meteu 3, 4 bonecos e vida que segue. E pro cara, por incrível que pareça, funciona. Porque a mulher asiática também é meio pragmática, entendeu? Então ela fala, eu posso fazer a seguinte coisa, eu posso continuar trabalhando em restaurantes, em locais onde são dominados por asiáticos, trabalhando pra cacete e sofrendo muito, porque rala pra cacete. O povo asiático, eles têm uma coisa de trabalho muito forte. Ou eu posso chegar aqui, meter 3 bonecos e deixar esse australiano me sustentar e eu virar dondoca. O que tu acha que ela vai fazer? Obviamente, com a mulher brasileira, a mulher australiana, ela nem cogita isso. Mas essas mulheres que vieram do lixo da Indochina, tu acha que elas vão pensar 2 vezes? Você pode falar epifonia? Mas ela vai trair o cara, ela vai fazer isso e aquilo, ela é rodada. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu não tô falando que isso aqui é uma cal para você fazer, que você vai pra Austrália, você vai pegar a tua cidadania, vai casar com uma asiática de 19 anos e vai ser as mil maravilhas. Eu estou falando o que acontece. E tentem diferenciar o que acontece do que é prático do que o que deveria ser perfeito e certo, porque o mundo não é assim. Beleza. E aí os caras têm essa situação. Aí como os caras eles têm essa opção, quando se abre essa opção para eles, o que acontece? Começa a faltar homens para as mulheres brancas, porque ela vai olhar uma densidade, por exemplo, acho que Melbourne, não sei quanto está hoje, mas estava mais ou menos em 400 mil indianos. Vamos supor que, vamos botar aí, não é isso, mas vamos supor que 200 mil sejam homens. Tu acha que uma mulher vai sentar no colo do indiano? Ela vai ter que filtrar muito, muito, muito. Realmente, tem alguns caras assim que tu vê que são os indianos shed, né? Tem uns caras assim, mas, cara, isso é tão raro, mas tão raro, que tipo assim, quando existir esse cara, esse indiano shed, que vai querer só marretar ela, provavelmente esse cara tá casado ou também nem quer marretar essa mulher porque ele já tem outras opções também, entendeu? E então você já corta ali a questão dos indianos. Aí você vai ter os latinos ali. A grande maioria dos latinos tá madeirando latina e asiática também. Então os caras também não estão ligando muito para isso. E aí você vai ter os islâmicos, que não é nenhuma opção para elas. Não é opção, cara. Nunca vai ser opção. E os caras já casam logo,
mete logo 4 filhos numa mulher e nem fica no mercado sexual. Pode ser que eles dão umas pernadas de vez em quando por fora? Pode, claro. Não, eu não acredito que eles sejam os tradicantes, sei lá, católicos do Brasil, coisa do tipo, não. Então provavelmente eles dão umas pernadas por fora. Mas deve ser só com o pessoal do povo deles, né? Pra ter mais segurança. E daí se começa a ter uma dificuldade, porque vai faltar piroca para essas mulheres. Não tô falando que elas ficam desesperadas, não, mas elas vão ter que abrir o leque delas para as que faltam. Então elas vão ficar com os asiáticos, é pouquíssimo. Algumas vão ficar com africanos. Pô, uma vez eu tava no shopping, cara, e eu não sei se eu tava comentando isso com o gerador de conteúdo. Eu falei, cara, eu olhei pra um maluco africano, mano. Mas o maluco era muito feio, bicho. Mas muito feio, bicho. Eu não sei nem explicar a feira do cara. A única diferença é que o cara era alto e. Os africanos geralmente são bem altos. E o cara tinha aquele típico jeito de trapper e tudo mais. Essa parada daqueles negros americanos que eu acho ridículo, cara. É aquela coisa do gangster e tudo mais. Tem mulher, essas mulheres brancas daqui que são modernetes gostam disso. Asiáticas também, algumas que são mais promíscuas gostam disso também. Então, e o cara tava com a mulher que era literalmente uma Barbie, tá ligado? Uma Barbie. Eu olhei assim e falei, caralho, mano. No Brasil eu não lembro de ter visto um caso desse aí, não. E quando eu digo, tipo, você pode ver, não, Epifânia, tem um caso de uma mulher linda que tava com um cara. Com um cara, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui mais factual. Sei lá, o Nego do Borel e aquela mulher que ele namorava, aquela branquinha que parece que ele desceu a porrada nela. Tá vendo? Procure a foto dessa mulher depois e olhe pra cara dela. Essa mulher que eu tô falando, ela moga essa garota firme. Aí você botar uma do lado da outra, você começa a ver essa ex do Nego do Borel como uma mulher feia. Uma mulher nem feia, feia também é exagero. Mas uma mulher comum, se você botar do lado dessa mulher. É totalmente bizarro. O caso era totalmente bizarro. Beleza. E aí, por que eu tô falando que eu não vejo caso, eu não vi caso parecido desse no Brasil? Porque o cara era só um cidadão normal. O moleque não era rico. O moleque não era um cara classudo, sabe qual é? Era uma mulher gata, normal, e um cara africano ali de um certo tipo de nicho que a mulher gosta. E tava com ele. Isso aí são coisas que você não vê no Brasil, até porque o mercado sexual do Brasil ele é muito mais inflacionado. Tanto é que, por exemplo, você tem um jogador de futebol. O cara é um jogador de futebol feio. Se ele jogar no time branco um time grande do Brasil, a CBF manda uma loira pra ele. Então você vai ter o Hendrick, você vai ter outros caras aí que acabaram ganhando a sua loira da CBF, né? Que é o apelido que o pessoal coloca. Então você vê os caras que conseguem subir na pirâmide financeira tendo acesso. De novo, ressaltando aqui. Eu estou falando que o cara ser um jogador que ganha muito dinheiro, ele vai ser corneado? Que ele não vai ser corneado? Não. Eu estou falando que ele vai ter um relacionamento perfeito? Não. Eu estou falando que ele só tem acesso. Só isso que eu estou falando. Agora, você pega, por exemplo, você vê pessoas normais tendo mais acesso em comparação com o Brasil. Tem uma coisa que eu achei muito, muito curiosa, porque isso me deu meio que uma dificuldade de assimilar essa parada quando eu cheguei. Eu via muito cara normal com mulher gata, entendeu? Com mulher gata. Claro que os padrões lunáticos de alguns caras que ficam seguindo influência russa, influência da Geórgia, influência da Ucrânia, influência sei lá, de algum país assim, que a mulher é totalmente irreal, produzida e trabalhada no filtro e tira muito bem foto. Claro, para esse cara ela vai ser uma mulher feia, né? Porque a mente dele já tá surrada, já tá deteriorada pelas mídias que ele fica consumindo direto. Mas o cara normal é muito estranho, cara. Você começar a ver homens normais com as mulheres gatinhas. Porque quando você faz essa comparação no Brasil, quando o cara ele tem acesso à mulher mais gata, cara, você vê que geralmente, cara, quando isso acontece, é porque o cara tá dando uma provisão forte em alguma área. Uma área financeira, uma área de status.
Tipo assim, ele é alguém, entendeu? Ou ele tem uma skill absurda. Quando o cara normal tem acesso a isso. E beleza. Então você tem a situação onde essas mulheres elas vão também perdendo o que é uma coisa comum que vocês já sabem, vão perdendo a sua beleza, elas vão ficando mais velha. E geralmente quando a mulher australiana fica mais velha, parece que botam uma, sabe, um frigobar, fica na, parece que tiram ali o quadril dela e colocam um frigobar, porque ela fica meio quadrada, né? É meio estranho. Se a mulher não cuida do corpo, a mulher australiana que não cuida do corpo, ela fica muito estranha, cara. Fica muito estranha. O sol já castiga a cara dela, né? Que a cara fica acabada. A alimentação, às vezes, é meio duvidosa. Então, a mulher estraga muito rápido. Pô, bebida, farra e droga, você acha que vai acontecer o quê? Então, elas estragam muito rápido. Beira ali os 30 ali. E, cara, a mulher fica cansada, irmão. Cansada. Mesmo que elas entrem na academia e tem acesso ali a pegar aquele. Porque essas mulheres australianas, que geralmente eram para ser magrinhas e tudo mais, tem um corpinho de menininha, quando elas viram um rato de academia fica muito feio, cara. É a mesma coisa que acontece com aquelas mulheres brasileiras, que a mulher é feia, ela entra na academia, fica aquele pernão, colchão, bundão, e fica com aquele tórax dela quadrado, fica totalmente desproporcional, fica muito feio. Então, é basicamente a mesma coisa. Nem todo mundo nasceu para ter shape, como acontece com alguns caras quando botam shape fica muito estranho, e nem toda mulher nasceu para ter um corpo de rata de academia. A gente tem que se ligar nisso, mas elas querem ainda proteger de alguma forma a beleza delas, né? E até porque quando elas começam a se comparar com a latina, porra, tu vê uma latina de 1,60 m com a porra de um corpo, parece Mewtwo, só que com a parte de baixo bombada. Porra, bundão, um peito farto pra caralho, aquela cara de safada. E realmente elas têm que trabalhar na academia para poder lutar contra as mulheres. Só que não dá, cara. Não dá. Porque elas vão ficando velhas e acabadas. E aí, é muito comum, principalmente os caras que são novos aqui, o cara que tem inglês, né? Tem um mínimo de inglês, ele vai chegar, vai se abrir uma porta. Se ele for um cara novo, vai se abrir uma porta para ele de uma cacetada de mulher de 30 anos, cara. A mulher de 30, de 27, de 27, de 25 ela já começa a derreter. Mas dá para manter. Chega ali no 27, ela tá derretendo rápido. Parece que jogaram ácido na cara dela. Aí, passou dos 30, começa a zoar. Alguns ficam com o rosto bom, mas o corpo fica zoado. Outras ficam com o corpo muito bom ainda, ficam com o corpo assim maneiro. Mas a cara totalmente estraçalhada, parece que deram uma paulada de frigideira na cara dela. E tá derretendo, logo depois tacaram ácido para derreter. Beleza. E aí, cara, elas olham assim e falam: eu não vou conseguir disputar com uma asiática de 1,50 m de pura neotenia. Também não vou conseguir disputar com uma latina, porra, cavala. Também não vou conseguir disputar com outras mulheres novas do meu país, que não dá. E também não vou conseguir disputar com as mulheres da Europa vindo pra cá, que também são novas. O que eu vou fazer? Aí ela vai e fala: eu tenho que começar a atacar os imigrantes. Então é o que muito acontece. Tanto é que tem uma brincadeira com alguns caras que até conheci e conversei. Eles falam: cara, eles sempre perguntam, sempre a brincadeira é sempre essa. O cara fala assim: irmão, tu já comeu sushi no Brasil? Aí, obviamente você vai falar que já comeu, né? Não, nunca comi sushi, não. Eu não tô falando sushi que tu comeu no Brasil, não. Eu tô falando sushi. Tu comeu já sushi? O original da carne, da peça? Aí tu vai parar pra pensar: como assim? Aí fala: não, quando eu tô falando de comer sushi, eu tô falando de comer asiática. A primeira vez que você prova, você não vai querer outra coisa. Claro que vai depender de muito cara. Tem cara que come algumas asiáticas e fala que elas são uma geladeira na cama. Beleza. Mas muitos gostam porque os caras que geralmente gostam de tomar o controle, né? Gostam de estar controlando o sexo e tudo mais, e pela facilidade, os caras até acabam gostando muito mais. Então tinha uns caras que eu conversava, os caras falavam: não, depois que tu comeu o primeiro sushi, tu nunca mais vai querer comer carne da Friboi do Brasil, carne de papelão. Era até a brincadeira dos caras no grupo, né? Mas aí, cara, como acontece essa coisa das mulheres acabarem também atacando o imigrante porque falta homem, que é o homem o cara que o cidadão, o australiano branco, ele tá querendo comer o que aparece. O que aparece para ele comer, ele vai comer. Ele arruma umas fodas fixas com
com o imigrante, então tá de boa. Aí ela começa a ter uma parte aí de homens que ela não vai conseguir acessar, que são os indianos, e se ela ficar muito naquela coisa, ai não, eu sou uma mulher especial, eu sou uma deusa, pipipopô, ela simplesmente vai ter que ficar no dildo, vai ter que comprar um cacete de borracha ou se adaptar aos betinhos que ainda sobram australianos, né? E geralmente isso que elas fazem. Por isso que às vezes você vê uns casos bem estranhos de umas australianas com uns caras bem feios dentro de um shopping. Tu fica falando, caralho, dá pra eu tomar, hein? Se eu chegar ali eu tomo, hein? Tu fica até com essa sensação. Mas beleza. E aí, o que acontece? Você vê toda essa situação de que, como o homem ele tem uma rota de fuga, ele acaba não sendo totalmente destruído no mercado sexual australiano. Mas, de novo, isso eu estou falando mercado australiano. Talvez em outro país da Europa seja diferente, talvez em outros países sejam bem diferentes. Estou me referindo apenas à Austrália. Aí voltamos ao Brasil, voltamos à América Latina. Aí que começa a merda. E aí nós temos o mercado sexual postileiro, né? O que acontece, cara? Aí começa a complicação. Por quê? Nós não temos rota de fuga, parceiro. Não tem rota de fuga, tá ligado? Não tem. É tipo assim, é desespero. Cara, eu lembro que o último ano que eu tava no Rio, eu não sei se eu cheguei a falar isso lá. Eu falei, não, eu vou manter aqui sem nenhum contato, criar porra de parte sexual é coisa de maluco, ir pro game é coisa de maluco. Não dá, parceiro. Não dá porque tá totalmente insalubre. E aí eu falo, aí é totalmente culpa do beta. Por quê? É a mesma coisa dos carros. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu tava no Brasil, eu queria pegar um Honda Civic, né? Um carro Honda Civic pra mim. Eu lembro que tava aqui acho que, não lembro o ano, acho que o ano 2010, eu não lembro se estava esse preço. Eu posso estar falando besteira. Tava acho que 2011, 2010, estavam uns 36, 37 mil reais. Eu falei, beleza, pega um blindado, né? Porque os blindados tendem a ser mais baratos e tudo mais. Aí beleza. Aí deu alguns entraves no país, questão da economia. E aí você vê também todo o caos gerado pela conta do pastel de frango. E eu falei assim, caralho, mano, o bagulho tá ficando meio sinistro, porque quando eu fui olhar o mesmo carro, mais velho, o carro tava 50, 60 mil reais. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né? Tá brincadeira, né? O valor quase dobrou, pô. Pô, a brincadeira é essa? Aí, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é impossível pagar um dinheiro num carro desse. Aí você vai ver, sei lá, o novo Gol a 60 mil, acho que até mais, eu não sei agora. Aí tu vai ver, tá todo mundo, tá todo mundo comprando aquele carro não, aquele carro de plástico, aquele carro de brinquedo. Aí tava todo mundo comprando aquele carro Kwid lá, né, aquele, porra, então não é carro, parceiro. Eu acho que tem dois carros que eu acho que se tu comprar, a tua bola, ou ela diminui, ou ela cai quando tu estiver mijando no vaso, ou ela entra pra dentro e quando você acordar no dia seguinte é o teu, você só você dormir na natureza fez você fazer a transição sexual, né? Você coloca uma vagina entre as suas pernas. É a sensação que eu tenho quando todo mundo fala que tem um carro desse aí. Então, pô, os caras estavam comprando esse carro aí que era basicamente de plástico, pô. Pra ter noção. Tudo por conta da economia do Brasil, né? E os caras compram rindo, os caras compram. Não, é carro novo. É carro zero. Pô, falo, caralho, mano, tá maluco, cara. Tá maluco, mano. Não dá não. Mas os caras fazem isso. Beleza. E você tendo essa situação onde o brasileiro, se você colocar pra ele uma coisa, ele vai chiar, mas ele vai continuar aceitando. É que nem a questão do. Não sei se vocês lembram daquela quando tava tendo todo aquele caso de 2013, né, se não estiver falando besteira. O pessoal tava falando, não, porque pagar os 20 centavos. Obviamente que não foi só por conta disso, né? Não foi só por conta disso, teve um movimento político e tudo mais. Mas, não, os 20 centavos eu não quero pagar. Vê quanto tá a passagem hoje. O pessoal paga, irmão. Os caras hoje aumentam, mete imposto.
o homem mais baseado do Brasil hoje, o Haddad, tá metendo imposto, tem que colocar mais, tem que empurrar mais. E aí vem o influenciador e fala, não, olha só, o imposto não vai ser em você, o imposto vai ser na empresa. E a empresa vai e repassa para você. É assim que funciona a sociedade que nós temos, né? E o pessoal acredita nisso e aceita, porque tem que aceitar. O brasileiro, ele... Ok que você se adaptar é uma coisa boa, mas até na questão da adaptação você tem que saber que tem que ser uma coisa para você sobreviver, e não para você se tornar um escravo, né? Não adianta nada você chegar, não, eu aguento tomar muita chibatada. Ah, tem um cara que só aguenta tomar 30 chibatadas, e se ele tomar a de número 32 ou de número 31, ele falece. Eu aguento tomar 100, entendeu? Aguento tomar 100, eu tomo as 100 chibatadas e volto pra lavoura pra poder colher algodão. Porra, pelo amor de Deus, né? Não tem valor nenhum nisso. Tu foi surrado e ainda continua sendo escravo. Então o brasileiro, ele tem isso. Por quê? Ele não tem rota de fuga, ele não tem nenhuma noção do que ele pode fazer, ele não tem referência do passado, e se ele tiver, a referência não funciona, então ele fica se adaptando até, meu irmão, até algum tipo de colapso acontecer. E eu sempre falo, eu já falei isso e vou ressaltar. Se um dia tiver uma mudança no Brasil, tiver uma mudança, vamos supor aqui, as mulheres começaram a se tornar conservadoras. Então aparece essas mulheres falando, não, porque você é mulher. Aí aparece a mulher, mete um blazerzinho rosa, um blazerzinho preto, branco, faz o cabelo, bota a maquiagem ali de... Sabe aquela mulher, uma empresária, né? A mulher não faz porra nenhuma, mas ela bota aquela postura dela de mulher empresária, de advogada e tudo mais. Aí vai e fala, não, porque você, mulher, tem que procurar um homem tal, tal, tal. Nós, mulheres, devemos nos respeitar, temos que fazer isso, se tornar a mulher troféu. Ou seja, não é por questão de moral, não é para salvar a sociedade, não é por nada disso. É simplesmente para melhor para ela, porque ela fala, não, para eu ser zaralhada no mercado de trabalho, eu prefiro estar na mão de um Betinho me provendo. Então, se tiver alguma mudança no Brasil, vai ser por vias femininas, e não por vias masculinas. Porque se você parar a pensar, geralmente no Brasil as coisas funcionam assim, né? É de fato uma sociedade beta. E guiado por mulheres. Cara, tem uma coisa que eu já falei isso e vou repetir 1000 vezes se for possível, cara. O homem brasileiro está totalmente castrado. O que eu vejo na gringa é inconcebível que os caras não fazem planejamento. Os caras, o sonho é da mulher, quem planejou é a mulher. A mulher fez o cara vender o carro, a mulher fez o cara vender o terreno, a mulher fez o cara vender a casa, e o cara foi com o planejamento da mulher e tá tudo dando errado, e ele continua só sendo a válvula de empréstimo bancário para a mulher, e tomando toda a carga nas costas por uma ação que ele não projetou, que não foi ele que criou, e quando dá errado vai tudo nas costas dele. Qualquer país onde tem casalzinho é sempre assim. Você abre um vídeo no YouTube. Abre um vídeo no YouTube. Vai. Pausa essa porra aqui. Pausa essa porra aqui. Abra um vídeo no YouTube e bota como ir pra Austrália. Vê o primeiro vídeo de casal que você achar. E vê. Vai ser um cara falando, não. Então. Aí o cara vai chegar, não. A Lu, ela vai falar sobre tal, tal coisa. E eu vou falar sobre tal, tal coisa. Aí a mulher fala, não. Porque aqui você tem que ver as coisas dos preços e passagens. Agora o Fê vai falar pra você como funciona a situação de todos os trâmites legais e burocráticos. Aí o cara começa a falar. E a mulher que tá comandando aquela porra. O canal é da mulher. Ah, o canal de casal. Mas é da mulher. A mulher que faz o vídeo. A mulher que projeta o vídeo, a mulher que tá controlando, e o beta ali é só o co-host dela, cara. É totalmente intancável, cara. Então os homens, eles não têm nem mais a capacidade de liderança, cara. É desesperador. Se um dia vocês vierem pra gringa e vocês começarem a ver casalzinho, vocês vão perceber o que eu tô falando. É desesperador como você percebe que você é o único cara que tem bolas que é do seu país, naquele país estrangeiro. É difícil você encontrar um outro maluco, um outro gorila da bola roxa igual você, cara. É bizarro, é totalmente bizarro, mas enfim, eu já discorri sobre isso. Por mais que eu tenha sempre que ressaltar, eu não vou ficar também me estendendo tanto, que eu já fico puto. Eu até quase fechei o punho e fechei os olhos aqui só relembrando de cenas na minha cabeça, cara. Que situação tenebrosa. Mas pronto, já desabafei, então vamos continuar o vídeo aqui.
Beleza. E aí, como você tem toda essa situação desses homens brasileiros, né, eles não têm liderança, eles não têm planejamento, eles não têm absolutamente nada, e as mulheres estão guiando tudo, você começa a ter um mercado sexual totalmente esquizofrênico, cara. Esquizofrênico. Porque ele muda muito rápido, no estalar de dedos. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo prático. Isso até pro próprio ouvinte que fez o pedido do vídeo, que ele vai saber muito mais do que eu tô falando. E ele até falou sobre isso. Cara, no passado, para você pegar mulher era muito mais fácil. Por quê? Não existiam redes sociais. A concorrência era menor. Vai falar, a concorrência era menor? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Você era um cara, você estudava na escola tal. Aí, sei lá, a 5 km, a 6 km tem uma outra escola. Provavelmente, cara, você dificilmente teria contato com aquelas pessoas da outra escola. Você não ia conhecer elas, porque você ia estar na sua casa, escola, de escola, sua casa. Ia estar no seu grupo de amigos ali, talvez do seu condomínio, do seu bairro. Então seriam só as pessoas, um círculo social muito restrito. Então, toda vez que a gente queria comer uma carne nova, o que a gente fazia? Por quê? A gente estava na nossa escola, e a gente saía da escola, e de repente tinha, sei lá, 5 caras de moto, e os caras pegavam as novinhas todinhas, os caras de 24, 25 anos, pegando uma mulher de 15 anos, e era normal. E não tinha como você concorrer. A gente fala, não, pô, se a gente estamos aqui no ensino médio, pô, vamos atacar lá o ginásio, pô. Se pá até o fundamental. Se der pro fundamental, tiver coisa ali, a gente garimpa, né? As repetentes. E era assim que funcionava. Então a gente ia na escola vizinha e mogava os caras da outra escola, porque a gente era uma coisa nova, ninguém conhecia. Talvez uma mulher conhecia, que era amiga de algum amigo nosso, e apresentava as amigas dela da sala, então você tinha ali uma facilidade de pegar a mulher. Saindo da área da escola, você vai ter o teu ciclo social, você geralmente vai ter um grupo de amigos, e teu amigo conhece alguém de outro bairro. Vou dar um exemplo de um bairro que, pelo menos o pessoal que eu conhecia fazia muito isso. Antigamente, cara, a classe média carioca era muito pautada em prédios, sabe? Todo mundo ficava naquele prédio, as garotas não saíam muito. Então, quando elas começavam a sair para algum lugar, geralmente era vamos supor, tem um prédio ali, em frente ao prédio dela tem uma pracinha. Então ela ficava naquela pracinha, a mãe dela deixava ela ir até aquela pracinha e tinha ali aquele monitoramento talvez pelo celular, coisa do tipo, um orelhão que estivesse perto, ela ligava pro orelhão, época de orelhão, e para ver se a filha dela ia atender o orelhão e se ela estava ali na pracinha. Então era nesse nível. Então o que os caras faziam? Os caras, porra, vamos dar o rolê. A gente pegava, juntava ali 5 cabeças, a gente começava em outros bairros, e geralmente o bairro que a gente mais atacava era um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro chamado Vila Valqueire. Principalmente Praça Saiki. Quem é da zona oeste vai saber o que eu tô falando. Quem for rato vai saber do que eu tô falando. Então vai lembrar dessa época. Então a gente ia lá, a gente avistava uma mulher, aí chegava lá, falava, quem vai lá? Quem vai ser o bucha? Aí o bucha ia, aí fala, não, fala que o fulano quer ficar com a amiga. Aí se o mais bonito pegasse a amiga, as outras amigas iam ter que ficar com os caras, porque era uma coisa que era o natural na cabeça da mulher. Minha amiga ficou, vou ficar com o outro que estiver ali. Então funcionava assim. Então tinha várias facilidades. Então você podia fazer essa coisa de ir para outro bairro, você chegasse num lugar novo, você era uma carta nova no baralho. E também tinha até uma coisa que era muito comum. Tinha muito cara que era nordestino, que ele tem pais nordestinos e veio pro Rio de Janeiro. Aí, ele, tipo assim, é um loser, porque ele é um cara de outra cultura, não tem o pique do Rio de Janeiro, ele não tem o jeitão do carioca. Então, por mais que ele pudesse ser um cara bonito, mas ele não ia conseguir amogar os cariocas, porque a mulher carioca, tipicamente mulher carioca assim de baixo clero, ela gosta daquele maluco meio sujo, meio imundo, tá ligado? É aquela coisa, a mulher fala, hoje tem aquela coisa do nego doce e do nego cria. Ela vai falar, eu prefiro o nego cria, porque ela é favelada, obviamente por conta disso. Porque geralmente o cara que é nego doce, que é um preto mais bonito, um preto mais ajeitado, um preto que não parece...
Parece racismo falar isso, mas um preto que não parece preto. Geralmente ele é de uma classe média, ele não é um cara tão favelado, então não chama tanta atenção daquela mulher. Pode ser que ela fique, o cara pode, mas ela vai ter um preferencial por conta da mentalidade dela, do ambiente onde ela viveu, de querer ficar com o nego cria. E aí, esse cara, ele ficava no Rio de Janeiro, tipo assim, torcendo a aparecer uma outra nordestina pra ele poder encontrar, comer ou ter um relacionamento. Só que quando esse cara saía do Rio de Janeiro, depois, tipo assim, nunca tinha ido na Paraíba. Ele foi quando ele tinha, sei lá, seus 15 anos de idade. Ele descia na Paraíba com aquele jeito, cara de nordestino, mas com um jeito assim, pra mulher nordestina, que era um jeito meio carioca, e ela nunca tinha visto aquilo, ou ela dificilmente vê, os caras farmavam, tipo assim, era absurdo o poder que os caras tinham. Isso anos atrás. Hoje em dia não funciona pra absolutamente nada isso. Mas anos atrás isso tinha aquela questão do cara ser... Não é que o destaque social, mas ser uma coisa muito diferente, né, pra cabeça da mulher. Cabeça de mulher, né? Isso aí vocês sabem como é que funciona. E aí os caras voltavam, pô, tem amigo meu que, de época de infância, que voltou casado, basicamente. Pô. Foi lá, passou o rodo em várias mulheres, pegou uma, falou, aquela ali eu vou trazer pro Rio de Janeiro. Trouxe pro Rio de Janeiro, tá casado com a mulher, até hoje tem até filho com a mulher. Então, pra vocês verem a situação. E outros também fizeram muito isso, né? Beleza. Então o que acontece? Graças a essa situação, alguns homens ainda conseguiam ter algum alento. Só que com o tempo, isso foi se deteriorando. Então, um cara que filho de nordestino e visitar seus parentes na Paraíba hoje não vai ter tanto poder como antes, que já tem internet, tem inclusão social. Isso já acontece direto, muito mais frequente, porque antigamente tinha a questão da passagem ser muito cara, então era um dificultador, porque o cara ele podia ter muitos filhos nordestinos no Rio de Janeiro e São Paulo, mas dificilmente eles iam lá porque era muito caro, entendeu? E era uma viagem muito cansativa, então não valia a pena. Então, hoje em dia não, hoje é muito mais fácil. Pega hoje tanto é que dificilmente alguém... Deve ter uns malucos que ainda faz isso, mas dificilmente alguém pega um ônibus, sei lá, não sei se é 2, 3 dias, pra Paraíba, se ele pode pegar um avião e, sei lá, parcelar em 6 vezes, 12 vezes, 24 vezes. Então, ao mesmo tempo que se foi facilitando para as mulheres terem mais opções, porque muitos dos casos as mulheres não tinham tanta opção, e o homem ele tinha muito mais facilidade. Então o cara não ia deixar o pai, uma família normal, deixar a mulher dele, a filha dele sair pra rua para fazer qualquer tipo de coisa e conhecer macho. Hoje em dia tu tem mulher de 15, 13, 12 anos saindo pra pista, indo pra baile. Tem uma coisa que é muito curiosa, vocês já viram essa coisa que tá ficando até comum. Alguém posta uma foto geralmente no Facebook falando assim, sei lá, Flávia Luiza, 13 anos, saiu da escola e desapareceu. Se você encontrar ou ter visto essa garota, ligue para tal número. Aí os caras já pegam e falam aqui, ó, ou virou presunto, ou tomou salame, né? Um dos dois. E geralmente ela tá tomando salame. Tem um que eu tava rindo muito, cara, esses dias, que postou a foto da garota lá, falando que ela tinha desaparecido, aí acharam, pelo nome, acharam o Instagram da garota, aparece ela colocando uma foto lá, com porra de um marmanjo deitado no peito dela, e uma música dessas de trap horrorosa, tocando no fundo, ou seja, tava tomando salame, né? Então virou até uma coisa que não gera mais preocupação. O cara sabe que ela tá tomando leite, provavelmente ela tá tomando leite da fonte, e é isso que tá acontecendo. E se você fizesse isso uns anos atrás, umas décadas atrás, cara, era papo do maluco te passar, do pai da garota te passar, pô. E dar uma merda federal. Hoje em dia, isso não acontece, né? Isso não acontece. É até uma coisa tipicamente normal, pelo menos no Rio de Janeiro, tá? Então, devo deixar isso claro. Beleza. Tendo essa situação de que as coisas vão piorando pro homem e melhorando pra mulher, ela vai tendo mais acesso, vai tendo mais liberdade, não tem freio moral, o que acontece? Cadê a válvula de escape pro homem? Não tem mais. Tu acha que tem uma grande migração? Até se tivesse, cara. Eu tenho certeza que tivesse uma grande migração de mulheres colombianas,
de mulheres latinas iam deixar as brasileiras, tipo assim, iam deixar, obviamente, o cara que ainda preferia uma mulher brasileira, mas ele vê ele passando fome. Pô, o cara, eu lembro que teve um amigo meu que tava falando, quando eu tava conversando sobre o Tinder do Brasil versus o Tinder da Austrália, né? Aí ele falou, porra, cara, eu abri o Tinder no Bostil, deixava lá pra dar uns match, quando aparecia lá os match, eu ia lá pra dar os match lá, só tinha só travesti e mulher gorda, pô. Aí o cara zoando com isso, falando que ele passava perrengue nesses aplicativos. Então, se você desse uma válvula de escape, os caras iam abraçar. Mas voltando de novo aqui pro ouvinte que é burro. O ouvinte que é burro tem o QI, temperatura ambiente. Não estou falando que isso seria a salvação do homem para casar e constituir sua família católica, cristã, ou essas baboseiras que os caras acreditam, né? Eu tô falando que ele teria uma válvula de escape para pelo menos jogar o leite. Só que o cara não tem. O cara não tem. Então vai tudo melhorando para as mulheres e piorando para os homens. E outra coisa que tem que ressaltar aqui. Eu não estou defendendo que tem que voltar aos moldes do passado, resgatar as mulheres, resgatar o casamento, resgatar a família. Eu quero que piore mais. Eu quero que piore mais. Porque o Beta merece isso aí. Porque ele que financia isso aí. Como eu disse lá com o exemplo dos carros. O cara vê que ele tá dando match com travesti e com mulher gorda. Ele abraça o papo que ele tá morrendo de fome. Entra até em relacionamento e mete até aliança. Entra em relacionamento com uma solteira, tem que piorar. Os caras têm que continuar piorando. E quem achar que tá ruim, meu irmão, simplesmente se vira. Arruma o teu jeito aí para poder resolver a tua situação. Porque a tendência é, antes de, entre aspas, melhorar, tem muita água ainda para piorar. E, cara, para piorar toda a situação, o que acontece? Aquela coisa que eu falei que os caras gringos ou fazem aquele tour lá para poder comer mulheres de países periféricos. Parceiro, o Rio de Janeiro tava sinistro. Porque eu ia no Maracanã, pô, ver um jogo do Flamengo, eu olhava pro lado e tinha um americano. Eu nunca gostei de ficar no setor dos favelados, né? Que é a norte, lá no Maracanã, onde tem aquela porra daquela torcida a torcida do Flamengo lá, que é organizada, dos caras fumando maconha, pô, tipo assim, um ambiente pro nobre de Belfort Roxo não vale a pena isso aí, né? Isso aí, a gente da alta casta, a gente não fica no lugar desse. Então eu sempre ficava no setor, na leste inferior, em algumas vezes na oeste superior, oeste inferior. Mas sempre na leste ou oeste inferior, né? E aí, mano, só tinha gringo, cara. É japonês, chinês, coreano, espanhol. Então eu tava ali, cara, eu sentia que eu não tava com brasileiro, cara. Eu sentia que eu tava assistindo um jogo, sei lá, um jogo na Europa, porque só tinha gringo. Aí, beleza. E aí, cara, começou a ficar bem estranho quando tu vai pra zona sul do... Zona sul não, pra área nobre da zona oeste, alguns lugares da zona sul. Cara, tu começa a ver uma concentração de gringo brasileiro absurda, cara. Eu lembro que eu vi um vídeo, eu até falei, cara, mano, os gringos estão ficando malucos, tão enlouquecendo. Tem um vídeo, eu não sei se os senhores assistiram esse vídeo, que é um vídeo de um veveco com um maluco, mano, um maluco gringo, pô, um maluco shed, mano, um cara bonito. E tipo assim, meu relacionamento de verão com um gringo. Eu falei, cara, tá assim, cara, tá nessa situação. Os caras estão pegando até veveco. Então tu vê que os caras estão também que nem gafanhotos pegando tudo. Então, cara, tu vai nas zonas nobres do Rio de Janeiro, cara, tu vê só gringo papando e papando firme. Aí tu abre. Agora tem uma coisa que você descobre se a mulher tá procurando os gringos otários no Tinder. Isso aí foi uma cal que um amigo meu me passou. Ele foi epifania. Sabe o que elas fazem? Tem uma opção do Tinder Internacional. Eu nem sabia que isso existia, cara. Que ela começa a aparecer gringo pra ela. Ou seja, basicamente o Tinder tá te mogando não só com os caras bonitos do seu país, os caras que têm condição financeira. Não, tá te mogando até com os gringos. Tá incentivando as mulheres a verem mais gringos do que você, o Betinha Bochileiro. Então, se tornou uma situação totalmente insalubre, porque não existe válvula de escape para os caras em si, eles compram esse carro maréia, esse carro ferrado,
cheio de problema e colocam na garagem deles e sustentam a marra, entendeu? Eu sei que é difícil, porra, tem que entrar em celibato ou tem que ir para outras rotas que não são tão convencionais, mas aquele mundo que existia há 10, há 15, há 20 anos atrás, ele não existe mais, irmão. Ele é um sistema totalmente viciado e moldado para as mulheres se beneficiarem. De novo, eu quero que o Estado, a igreja ou qualquer outra coisa tente mudar isso? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que existe isso, existe totalmente uma facilidade para elas. Então elas têm os gringos chegando para comer elas. Elas têm o Betinha desesperado aceitando qualquer tipo de migalha de xereca que aparecer para ele e ele abraçando isso. Então é uma situação, cara, aonde o próprio homem ele vai pervertendo o mercado, ele vai se aceitando tudo que vai sendo jogado para ele e as mulheres não arredam o pé porque é o que eu te falo, cara. Qual é o incentivo que a mulher tem para poder fazer o mínimo? Não tem, cara. A mulher não quer fazer nenhum mínimo. Por quê? Ela sabe que se não for você, vai ter outro. Ela sabe se ela abrir um inbox do. Não precisa nem ser o Tinder mais, do Instagram dela, vai ter uma cacetada de maluco dando condição pra ela. Então se não for você, vai ser o outro. Ah, o cara fala, não, porque eu não pago o jantar pra mulher, porque eu não faço isso aquilo. Parceiro, vai ter outro, parceiro. Sempre vai ter um maluco. E os caras botam dinheiro firme. Os caras jogam dinheiro avanço. Porra, uma coisa. Você sair, por exemplo, pô, tem uma mulher no Rio de Janeiro, porra, tô marmitando a mulher. Pô, pra eu levar a mulher pra barra, pra comer num restaurante bom, pra um lugar bom. Cara, ela já tem que ter feito uma caminhada. Tem que ter, porra, dado gostoso. Tem que ter dado aquele carinho. Tem que ser uma mulher agradável. Não, hoje em dia não. Hoje em dia, o cara já chega, já chama, já mete a mulher no melhor restaurante que tem da cidade. Não sei porquê. Porra, leva a mulher pro baile. Mete combo, paga tudo, paga pras amigas. Pô, chama Uber pra todo mundo, leva todo mundo de carro. Os caras estão jogando, distribuindo dinheiro, entendeu? Os caras não tem nenhum pudor pra isso. Por quê? Porque o brasileiro, ele não é pragmático, sabe? Ele não tem um caminho que ele quer percorrer para atingir uma meta. Não. Ele começa a atirar em todos os locais tentando acertar alguém. Ele não é um sniper, ele não pega e fala, não, eu tenho que acertar o coco daquele maluco ali. Não. Ele começa a atirar como se fosse um macaco com um fuzil, com uma AK-47, atirar para todos os lados e se acertar alguém, tá bom. E quando acerta, ele faz de tudo para ficar naquele ali. E aí, como você quer que o mercado começa a entrar numa questão de desinflacionar? Não vai. Não pela mão dos homens. E sim quando as mulheres falam, ah, beleza, estamos ficando aqui, já estamos velhas, que é o que geralmente acontece. Você pode ver que geralmente as mulheres de direito são velhas e acabadas, tipo assim, que precisam de um certo tipo de auxílio. Por quê? Elas não têm mais a beleza, elas não têm mais o vigor, elas não podem mais gerar filhos, e o que acontece? Elas precisam do Estado. E aí, a mesma coisa quando o Estado começar, não digo entrar em falência, mas o Estado começar a cortar certos tipos de benefícios, ou esses benefícios não serem tão palatáveis para essas mulheres, elas vão querer que os betinhas resgatem essas mulheres. Então você vai começar a ver a mulher que está de seus 37 anos falando, não, porque eu quero virar uma esposa troféu, eu vi que essa coisa de o mundo de degenerado. Pô, tem uma mulher que é famosa aí, parceiro. Mulher era DJ. Ah, eu era DJ, eu tava no mundo. Eu era a mulher que não queria saber de nada. Hoje eu sou uma católica conservadora. Ah, eu sou uma católica conservadora hoje. Ah, eu tenho um filho que eu tive com uma pipa voada que eu encontrei. Aí tive, mas eu sou uma mulher conservadora. Eu sou uma mulher de família. Eu quero ficar na minha casinha, eu quero fazer meu bolo, eu quero cuidar do meu marido, pipipipopopô. Depois de ser DJ, de ter zaralhado, zoado pra caralho, aí você tem que chegar ali e você tem que dar uma condição como se tu tivesse pego uma mulher de 15 anos, tu com 20 pegou uma mulher de 15 anos, o pai dela te deu ela envelopada, entendeu? Sem nenhuma rodagem.
E tu tem que aceitar aquilo ali, pagar aquilo como se fosse um carro novo. Entendeu? É um carro velho, batido, porra, busca apreensão, já tem ali um sinistro nas costas. Tu tem que abraçar aquilo ali como carro novo. Então, a situação ela vai cada vez piorar. Porém, serão momentos onde ela pode não melhorar, mas ela pode dar uma diminuída na hipergamia, que talvez a situação esteja ficando complicada, como por exemplo o Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa por uma crise, questão de emprego. Todo mundo está trabalhando por salário mínimo. É uma cidade onde ela tem o seu grosso em ser uma cidade de serviços, não uma cidade de produção, de empresas, onde está o mercado, onde está realmente pessoas produzindo coisas, não. É muito mais uma situação de uma cidade de serviços, né? Tem muito funça, então você tem duas opções. Você vira funça no Rio de Janeiro e vive gostoso, ou você tenta empreender e é sodomizado pelo Estado, né? Como diz o famigerado 38, porque eles vão sempre achar alguma coisinha para tentar te taxar ou prejudicar teu comércio com alguma coisa que está na lei. E você também tem a opção de só ser um escravo assalariado, entendeu? Então, cara, talvez em alguns aspectos as mulheres ainda do Rio de Janeiro, em algum momento, algumas fiquem cansadas e procurem o seu Betinha. Mas, de novo, você vai ter ali acesso a mulheres que não querem só te dar, entendeu? Porque às vezes a mulher pode ser ruim, ela quer te dar, pô, mano, pode jogar o leite pra você poder ter ali o momento de aliviar, beleza. Mas não, vai querer a mulher chegar, não, ai, eu sou a Shirley, tenho 32 anos, sou mãe do Miguel, do Enzo e do Gabriel, e tô esperando agora a Cíntia, mas estou procurando um relacionamento sério, um homem de verdade. Chega de brincadeira, agora eu quero uma coisa de verdade. Se você for moleque, se você não gostar de crianças, arraste pro lado e nem entre em contato. É basicamente, ainda com marra. Ainda com essa marra, não, eu tenho 3 bonecos, um na barriga, sou rodada pra cacete, tô velha, tô cansada, sou uma ferrada, porém, você ainda tem que ser o Betinha aqui que eu vou subjugar. Então é essa a opção que você tem. Claro, existem homens que vão conseguir lidar com isso. Existem os caras que estão no mercado sexual e ficam em algum nicho, que eu sempre digo, existem nichos. Só que eu sempre falo, cara, o nicho ele é uma prostituição, cara. Ele é uma prostituição. Porque você vai ter que se adaptar àquele nicho. Um exemplo, talvez tenha um nicho um nicho não precisa ser um nicho tão violento como um nicho de drogados. Um nicho de pagode. Pô, tu vai pagode. Pô, a mulher no pagode, ela gosta que tu banque. Ela gosta de uma condição. Pô, tu vai perder um carvão firme e vão ter outros caras ali querendo pagar mais do que você, mais do que aquela mulher vale. Então você vai ter que entrar nesse nicho, se destacar nesse nicho. Vale a pena, cara? Pra mim não, mas pra alguns caras vale. E o beta ele vai sempre continuar pagando o preço desse leilão que for colocado a ele. Então, cara, a situação vai ficando pior, 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 pior. E o que eu sempre falo, é engraçado o pessoal falar de crise financeira no Brasil quando os betas eles continuam pagando mais e mais e se endividando mais e se endividando cada vez mais e mais e mais para continuar bancando essa situação dessas mulheres. Eu lembro que na época do pastel de frango no Rio de Janeiro, eu comecei a ver um monte de mulher viajando, cara, conhecidas assim no ambiente social, viajando. Eu parava, olhava assim e falei, pô, que condição? Essa mulher não tá trabalhando. No máximo ela tá com auxílio. Quem tu acha que tava bancando, cara? Quem tu acha que tava bancando? É sempre o beta, cara. E os caras vão botar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Eles vão ver os gringos chegando, os gringos estão chegando aqui, vamos botar mais dinheiro, vamos fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Até o momento que eu realmente não sei onde isso vai dar. Eu não sei como vai se dar o momento onde isso vai chegar numa situação aonde vai ser inconcebível para os caras, porque toda vez que a mulher bota uma meta na mesa, os caras vão lá e dobra. Eu fico bobo que os caras dobram firme, entendeu? Os caras falam, não, é isso aqui que tu quer pra eu ficar contigo?
Beleza, eu aceito. Aí a mulher fala, tu aceitou? A mulher pensa, cara, vou dobrar, né? Vou ver qual é a do cara. Vamos ver se ele vai sustentar. Ela vai e dobra. Aí o cara, ué, tu dobrou? Então aceita também. Pode triplicar e continua nessa situação. E aí os homens que são um pouco mais velhos, que até o caso desse ouvinte, eu falo a seguinte coisa, cara. Eu falo, a gente está numa época de transição, né? Tá, época de transição. O que funcionava pra gente não funciona mais. O que era bom pra gente não é bom mais. A situação mudou. A situação mudou. E esses homens que estão se adaptando a essas mulheres, eles acabam piorando cada vez mais as coisas. E vão continuar piorando, dobrando a meta e se tornando totalmente sustentável para você que tem um mínimo de QI. Você que fala, não, cara, isso aqui não vale a pena não. Isso aí é um Quid aí que tu tá querendo passar, esse carro merda aí, e eu não vou pagar 100 mil nesse carro. Aí o cara não vai pagar não? Espera 5 minutos aqui, aparece um cara lá e paga 200. Então simplesmente não dá pra você disputar. É você tentar entender o que você vai fazer daqui pra frente, porque você não vai ter muita opção. E aí, cara, também acontece uma coisa que eu deixo que... Eu podia falar mais sobre isso, mas eu talvez deixe isso para outro vídeo, que esse aqui tá ficando muito longo, que é a seguinte coisa. Também tem uma questão de um gap geracional, que é a seguinte coisa. Você vai ter o cara que ele tem um pai, vamos supor, um pai, acho que um pai da geração X já começa a ficar muito atrás, né? Mas vou usar um exemplo do pai da geração X, né? Tem os seus 50 e pouco, quase 60. Ou até ele tá na casa dos 60 já. Esse cara, ele não vai conseguir passar nenhuma noção pro filho dele de como pegar uma mulher. Seja pra relacionamento, ou pra, no caso também, só uma foda casual. Porque a referência desse cara era de uma época de hiperinflação, onde era muito mais fácil tu ter mulher. Entendeu? Era muito mais fácil, era muito mais inchado, era muito uma coisa de... até mesmo uma coisa... Tinha ali um freio, obviamente que não era perfeito, não era, meu Deus, o freio moral da Polônia, não era. Mas tinha minimamente um freio moral ali. Então, esse cara, o teu pai, ele também não sabe nem te explicar. Ele pode achar que ele sabe, mas ele não sabe nem te explicar como se inserir nesse mercado sexual. Porque ele muda a cada 6 meses. E aí você vai ter uma geração de homens que eles não vão saber o que fazer, porque eles não têm nenhuma referência. As referências que eles deveriam ter estão totalmente desatualizadas. Ele vai ter os betas da sociedade inflacionando o mercado cada vez mais e dobrando a aposta com as mulheres da sociedade. As mulheres da sociedade totalmente malucas, pedindo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. A mulher tem 3 filhos, o marido preso e tá falando que tu tem que ser o beta provedor dela e ela que manda na relação, ou é uma relação de 50-50. Você vai pro mercado sexual, você não vai conseguir disputar, seja por questão de beleza, questão financeira, e quando aparecer uma coisa para você comer, é literalmente uma gorda ou um veveco. E aí, cara, eu te falo, cadê a válvula de escape brasileiro? Não tem. E não vai ter. Não vai ter tão cedo. Então a diferença, o que salva geralmente os caras do primeiro mundo é que eles podem fazer turismo sexual porque eles têm uma moeda forte. Eles podem ter acesso às imigrantes ali que são que são literalmente ali a casta inferior, onde eles podem ter o acesso ao sexo, ou se eles quiserem um relacionamento. E eles ainda vão ter o controle porque eles são cidadãos e elas não. Até elas pegarem a cidadania demora. Então ele tem alguns anos no poder. Por mais que vocês falam que as leis misândricas dos países da Europa, outros países, o cara ainda vai ter o poder. E aí a gente olha a situação do Brasil e fala, cara, a tendência é piorar, cara. A tendência, como o ouvinte mesmo falou pra mim no Telegram, é cada vez mais a pista tá salgada e estará salgadíssima. Até o momento que não vai haver uma situação onde os homens... Quando eu escuto isso, cara, eu escuto essa coisa. Não, porque o holocausto das encalhadas,
Não, porque os homens estão despertando. E papo, não, porque agora os homens estão se tornando cristãos, estão vendo missa não sei o que. E agora eles vão procurar dote. Pô, parceiro. Não é assim não, parceiro. Os caras estão aí assumindo mãe solteira roda, pô. A questão de pensão socioafetiva aí aumentou acho que em 20%. Os caras estão comendo o que aparece, estão passando fome. E tu vai querer forçar uma dessa pro Betinha? Tem Betinha que acredita, né? Tem Betinha que acredita nisso aí. Mas a grande verdade é que, no final das contas, cara, os caras não vão ter muita opção não, parceiro. Os caras vão continuar sofrendo e vai chegar um momento que eles vão... E esse que é o momento que eu fico mais raiva. Eu particularmente fico com muita raiva. Que em algum momento as mulheres vão se ferrar com a questão financeira, o Brasil ficando mais difícil, ficando tudo mais caro. E elas vão, depois de elas terem curtido e feito tudo, e o Betinho ali tentando sobreviver, sempre naquela situação de decadência, elas vão virar pro Beta e vão falar: olá, Beta, agora vem aqui, venha me assumir, porque agora eu sou o seu troféu. E sabe qual é o pior, cara? Os caras vão abraçar isso rindo, cara. Rindo. Por isso que eu particularmente, não o ouvinte que pediu esse vídeo, mas eu tenho zero pena do Betinha brasileiro. No final das contas, eu tinha empatia, no começo eu tinha empatia, mas eles acabaram me transformando em coringa no decorrer do processo.